Sejam bem-vindos aí mais uma vez à casa, né? Todo sábado a gente está aqui às 3 da tarde, né? E todos os horários, né, a gente tem ali fora. A casa funciona todos os dias, tá? Então, todos os horários possíveis aí para quem puder vir, se adaptar a poder estar aqui na casa. Então, é sempre bem-vindo. Só de sexta-feira que não tenho a palestra especificamente, mas tem uma palestra e um trabalho que é voltado para a dependência química. Então, quem conhecer, né, alguém que necessite, que esteja passando por essa dificuldade da dependência química, toda sexta-feira começa às 8 horas o trabalho, tá bom? Tá. E, além do mais, a casa faz trabalhos sociais, tem um trabalho da cesta básica, né, que é realizado todo segundo sábado de cada mês. Né, tem também o trabalho da distribuição de lanche, que é feito todo sábado na casa. Tem um trabalho, né, que é super importante, que é com as mamães gestantes, né, que é sempre o terceiro sábado aí de cada mês e o último sábado, né, quem quiser, e o primeiro sábado, quem quiser participar também, conhecer alguma mãe que esteja passando essa necessidade de conhecimento, de informação, né, não só por um enxoval, mas pela necessidade de aprender para poder receber essa criançada aí que está vindo nova, né? Então isso é muito importante. Tá? E sempre meia hora antes das palestras tem um plantão de atendimento. Quem precisar passar, conversar um pouquinho das dificuldades que a gente tem, né, dessas necessidades que a gente traz do dia a dia, emocionais, espirituais, né, conversar um pouquinho para ser direcionado também o tipo de passe, os trabalhos que a casa faz. Então, né, é sempre importante conversar um pouquinho, né, meia hora, sempre antes de todas as palestras, tá bem? Então a gente vai agora nos harmonizar um pouquinho, só fechar o olho, entrando em contato com esses amigos, né, que aqui se encontram hoje, que recebem a gente, que preparam a casa sempre com todo o amor, com todo o carinho, né, a gente poder abrir nosso coração para que as palavras que são ditas aqui na frente, para que os amigos que falam ao nosso coração possam tocar de verdade o nosso coração. Então, que possamos abrir a mente, respirar fundo, para que possamos, neste dia de hoje, sairmos com os pensamentos daqui renovados, fortalecidos, no propósito de melhorar nosso lar, de melhorar esse mundo que precisa e carece tanto de ajuda, de paz, de tranquilidade. Então a gente agradece a Deus mais uma vez a oportunidade da vida e a oportunidade de estar aqui mais um dia, mais um sábado entre amigos. Graças a Deus. A gente vai receber nosso amigo Rudai, vai conversar com a gente aqui hoje. Bem-vindo, Rudai. Boa tarde a todos. E assim, preparado pelo Daniel, o ambiente, sabemos que estamos juntos com irmãos espirituais. Esses irmãos nos envolvem, nos acolhem, nos envolvem e, acima de tudo, vêm através, né, das suas vibrações, dos seus eflúvios, nos envolver e nos encorajar no bem, nos encorajar para realmente assumirmos as nossas tarefas, cumprir os nossos deveres e sermos cada vez mais criaturas felizes na Terra, na medida do possível, e na vida espiritual, que é a verdadeira vida, né, como prêmio, como gratificação do esforço empreendido por compreender a necessidade do nosso trabalho na matéria. O tema proposto chama-se renovação. Renovação tem por base o texto da redação Momento Espírita, com base no capítulo 38 do livro Nossas Riquezas Maiores, por Espíritos Diversos, através da psicografia de José Raul Teixeira. O texto é a renovação. E desta forma o texto nos convida realmente a refletir. Aliás, todas as palestras espíritas, principalmente, conduz-nos à reflexão, repassa o conhecimento doutrinário, ajuda-nos a entender um pouco mais acerca da vida espiritual,
Mas, fundamentalmente, aqueles que vêm à casa espírita, nas palestras públicas, vêm para encontrar explicação, encontrar alívio, um lenitivo para suas dores, para os seus sofrimentos. E vêm também ouvir qual é a opinião do Espiritismo acerca do problema que passa a criatura. E desta forma, os textos trabalhados sempre segundo a doutrina espírita facilita a compreensão por parte desses nossos irmãos, auxilia-nos, por vez, a entender um pouco mais o alcance, né, a profundidade da doutrina espírita e, fundamentalmente, clareia os nossos espíritos. Né? Jesus falava ao homem integral, falava ao homem alma, corpo, falava ao homem espírito. Jesus, a sua abordagem era toda voltada para a vida espiritual, para a verdadeira vida. Por isso que ele tinha que falar numa linguagem apropriada ao seu tempo, aos costumes daquele povo, e ao mesmo tempo essa lição, essa linguagem, esse ensino tinha que, né, prevalecer, permanecer por mais tempo, para que outros homens, ou aqueles mesmos espíritos, já retornando um pouco mais esclarecidos, um pouco mais maduros, pudessem também trabalhar, né, e encontrar melhores orientações no ensino de Jesus. Né? Diz assim: a natureza nos fornece, de forma constante, excelentes lições. As estações que se sucedem nos falam da obediência a leis previamente estabelecidas pela divindade. A fauna e a flora, que se submetem ao rigor do inverno, que hibernam, parecendo morrer, e ressurgem aos toques da primavera, nos lecionam lições importantes de perseverança e luta pela vida. Então a própria natureza já nos transmite lições, né? Já nos dá informações para observarmos, para compararmos e para ver se de alguma forma não está relacionada a nós. E o que é a reencarnação? A encarnação, nós sabemos que é o retorno a um corpo, né, novamente formado, para que o espírito possa habitá-lo e ali ele ter o seu progresso. A reencarnação, sendo a reincidência desse estado, né, faz com que a gente renove. Né? Então vamos entender a reencarnação como uma renovação, uma oportunidade de você, né, novamente tirar coisas ruins, coisas velhas de você e ali repassando experiências que aparentemente novas, né, nos conduzam a um caráter melhor, né, nos conduzam a uma personalidade mais forte, mais viril, uma personalidade mais pura, né, nos conduza a atitudes melhores do que aquelas que estivemos. Vamos imaginar assim, usando a comparação do parágrafo anterior. Sabemos que a verdadeira vida é a vida espiritual. E a encarnação é uma vida transitória. Né? Vamos entender que seja esse estado de hibernação, entre aspas, para que a gente possa, reparando momentos ali, né, a gente possa crescer um pouco mais. Não usando a palavra como hibernação, como uma inércia, mas como um estado diferente daquele da vida espiritual, que a gente vai progredir, porque o espírito escolhe na vida espiritual o que ele vai fazer nesta vida. E aqui ele aplica, né, o seu livre-arbítrio. Ou seja, ele decide, ele escolhe, decide e ele implementa as ações que precisam para realmente expiar, reparar e renovar. Né? Ora, aqui tem uma lição bastante interessante, uma história bastante interessante, né, que fala sobre a águia, né, e nos ajuda também a compreender a necessidade nossa de esforçar, né, de sofrer para mudar o nosso comportamento. Entre as aves, a águia nos traz especial lição. Ela é a ave que possui a maior longevidade da sua espécie. Né? Chega a viver 70 anos, mas para chegar à essa idade, aos 40 anos, ela tem que tomar uma séria e difícil decisão. Aos 40 anos, ela está com as unhas compridas e flexíveis e não consegue mais agarrar as suas presas, das quais se alimenta. O bico alongado e pontiagudo se curva, apontando contra o peito, então as asas envelhecidas e pesadas
em função da grossura das suas penas, voar é muito mais difícil. A águia, nessa circunstância, só tem duas alternativas: morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação, que irá durar 150 dias, aproximadamente 5 meses. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e se recolher em um ninho próximo a um paredão, onde ela então não necessite voar. Após encontrar esse lugar, a águia começa a bater com o bico nas pedras, né, ou contra uma parede de pedra, até conseguir arrancá-lo. Após arrancá-lo, espera nascer um novo bico, com o qual vai depois arrancar as suas unhas. Quando as novas unhas começam a nascer, ela passa a arrancar as velhas penas. E só depois de 5 meses sai para o famoso voo de renovação e para viver mais 30 anos. Olha que sacrifício imenso, não é? E quanto os outros animais passa por um processo semelhante, né? A cigarra, a lagarta que vira borboleta, né? São tudo processos dolorosos para mudar, para renovar e ali viver mais alguns anos. Imagine que nós retornamos à Terra, vamos nesta fase terrena, né? Vamos sofrer bastante, vamos arrancar as penas, as unhas, o bico, através das dificuldades inúmeras que nós escolhemos na vida espiritual, para aqui ver até que ponto a lição ficou realmente enraizada em nós. Até que ponto a minha decisão de ser uma pessoa diferente, de ser um homem diferente, que eu prometi a mim mesmo, né, segundo a misericórdia divina, estando aqui para poder repassar essas lições. A palavra renovação em si, ela traz uma ideia material, né? Esta casa passou por reformas há algum tempo atrás, então ela renovou-se. A nossa casa pode estar com problemas diversos de infiltração, pintura velha, né? Piso quebrado, rachado, trincas, e nós contratamos aí o pessoal da área de alvenaria e construção e faz uma reforma à nossa casa. Algumas pessoas preferem fazer uma renovação no seu corpo, né? Tira um pedacinho daqui, corta ali, costura ali, né? E assim vai. As nossas roupas, quando estão puídas, nós renovamos o nosso guarda-roupa, os sapatos, até o trabalho, né? Nós optamos por um novo emprego para, em novos ares, com novas pessoas, entre aspas, a gente renove a nossa expectativa, a nossa emoção, né? Então vamos ficar mais felizes, mais seguros, mais maduros e vamos aplicar a experiência adquirida em outras empresas, aquela nova empresa. Quantas atitudes materiais redundam em renovação, né? O carro, por exemplo, o carro já está batido, a pintura está velha, passamos por uma reforma de funilaria, né? De mecânica. E quantos pensamentos, quantas atitudes nossas, que são as mesmas desde que nós temos conhecimento de nós mesmos e não mudamos os mesmos costumes, mesmos hábitos, mesma forma de pensar, mesma forma de escolher, né? E aí colhemos algumas decepções, porque ficou tão enraizado em nós, tão automatizado, que não percebemos as diferenças e necessitamos renovar, né? Renovamos atitudes, né? Tem até o livro do Espírito Hamed, pelo Francisco do Espírito Santo, né? Renovando Atitudes, que convida-nos à renovação em diversas lições, né? Há pessoas, há homens sistemáticos, há mulheres sistemáticas, há crianças sistemáticas. Nós sempre escolhemos o mesmo partido político, temos o mesmo time de futebol, né? Temos o mesmo hábito de pegar o mesmo ônibus, fazer o mesmo trajeto, as mesmas pessoas, o mesmo círculo de amizade, e não renovamos nada. Vamos viajar aos mesmos lugares, fazemos, né, as mesmas escolhas, usamos o mesmo tipo de calçado, o mesmo tipo de camisa, de calça, temos as mesmas amizades e não ampliamos, não renovamos, né, as nossas escolhas. Então o texto é espiritual, mas também serve para questões materiais. Mas no contexto espiritual, nós temos que abrir a nossa mente, abrir os nossos corações para os ensinos dos Espíritos
E eles, através desses ensinos, permitem-nos olhar a vida com outros olhos, não mais com os olhos materiais. As obras espíritas, todas elas, né, o Livro dos Espíritos, principalmente o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu já citei, o Céu e o Inferno, são livros que tratam, né, em abordagens diferentes do mesmo assunto, convidando-nos a repassar os ensinos de Jesus, os seus ensinos, relembrá-los, né, colher novas lições e aplicar no nosso dia a dia para que a gente, né, alige, nós tiramos de nós o homem velho e demos a oportunidade ao homem novo, ou seja, ao espírito, a nós mesmos, de olhar a vida, né, sobre um aspecto ou um prisma maior, né, não mais fechado, circunscrito, né, à nossa forma de ver a vida. Quantas experiências difíceis, quantas experiências amargas colhemos desde que nascemos. São inúmeras. E quantas boas também tivemos. Mas, por incrível que pareça, as que mais marcaram para nós foram as mais difíceis. E essas é que fazem parte do nosso parâmetro, da forma como vamos ver o mundo. Então, olhamos o mundo segundo as nossas experiências. Essas experiências que marcaram-nos de uma forma afetiva, são elas que a gente vai, né, avaliar o nosso amigo, comparar as experiências que temos, são elas que vai dizer o caminho a escolher. E muitas vezes guardamos experiências de uma forma sempre trágica, de uma forma negativa, e o negativismo não nos serve para nada. É por isso que nós temos que olhar o mundo e ver que a Terra tem mais de 6 bilhões de anos, 5 a 6 bilhões de anos. O universo, nós não sabemos. Se a Terra estima-se tem 5, 6 bilhões de anos, quem dirá o universo, né? Se Deus cria desde o começo e as suas leis são harmônicas, são invariáveis, e tudo funciona, por que nós, que temos alguns anos de vida, que passamos por algumas decepções, vamos achar que as coisas não possam mudar, que não possa ter outros caminhos, novos rumos, que as tragédias que nos acontecem são sempre para o mal, né? Quais são os benefícios que vamos tirar das adversidades? O homem vê sob o aspecto puramente material, e Deus não. Deus aplica as lições porque o alcance é universal, né? Ele atinge ao Espírito que é eterno. E o Espírito que é eterno é ele que tem a experiência, ele que grava a experiência, é ele que usa cada vez mais, né, para a sua renovação, para a sua purificação, para a sua elevação, não mais, né, estando preso às questões materiais, né. Assim, né, após esses 5 meses, nós sabemos que ele faz um voo de renovação e passa a viver mais 30 anos, a águia, né. E a nossa vida também necessitamos de processos de renovação que, de um modo geral, são dolorosos. Para se conseguir alçar o voo da vitória, devemos nos desprender de costumes, crenças, tradições, vícios que nos mantêm presos ao chão da ignorância. É sim um processo doloroso, porque demanda esforço e vontade, também um processo de incubação. É preciso se sentir insatisfeito consigo mesmo e desejar crescer um pouco mais. Sentir-se incompleto como um livro, como um só livro, um só pensamento, ou incompleto como apenas uma visão somente. Aqui o autor, né, ele nos convida a sair dessa única visão, desse único livro, desse único pensamento, dessa única experiência, para poder, né, abranger mais, perceber mais, ampliar mais o nosso campo de ação, de conhecimento, através da observação, né? Porque quando nós passamos a observar as coisas e começamos a perceber, né, os retornos, os reflexos das nossas ações, de outras ações, os comportamentos, quando passamos a compreender que também a humanidade, como um coletivo, ela também sofre. E as lições, muitas vezes, são coletivas.
E essas lições coletivas nos convidam a sermos homens melhores, a trocar, né, o egoísmo, né, por humildade, simplicidade, a vaidade, o orgulho, por um coração mais simples, mais, né, humilde. Ou seja, todas aquelas atitudes que sempre que nos colocam em projeção, segundo os valores materiais, nós temos que substituir isso por valores mais simples, menores, valores que nos dão uma condição melhor de vida e não uma condição de estar preso aos valores, aos costumes, aos hábitos, né, que são puramente materiais. E sempre que estamos presos às coisas materiais, estamos distantes das espirituais. E toda vez que estivermos mais próximos das espirituais, estamos distantes das materiais. Se estamos na Terra, é preciso ter um equilíbrio, né? É preciso entender que os valores, as coisas da matéria são importantes, porque fornece ao espírito experiências que ele vai usar, aprimorando a sua inteligência, o seu sentimento, para que ele, com muito mais conhecimento e sabedoria, ele escolha melhor o que fazer. Então ele tem uma capacidade maior de discernir, de escolher entre o bem e o mal. Então, uma coisa muito falada na Terra, a famosa riqueza, né? A fortuna, a riqueza, que traduzindo em dinheiro, né? Vamos falar, traduzindo em dinheiro, realmente. Ora, se o dinheiro, a riqueza ou a fortuna fosse ruim, Deus não deixaria na Terra. Ela existe para que o homem use em benefício de todos, para que o homem tenha um progresso intelectual, porque primeiramente ele tem a inteligência, e a inteligência melhor trabalhada, aprimorada, né, permite a ele escolher uma vida mais confortável, materialmente, e depois uma vida mais feliz espiritualmente. Então, a riqueza na Terra é para ser usada para o progresso do homem, aprimorando cada vez mais a sua inteligência e minimizando os efeitos, né, que existe entre o egoísmo e a solidariedade. Então, é necessário pensar além das ideias comuns e acreditar que se pode mudar, não importando se nos encontramos nos áureos dias da juventude, nos vibrantes dias da madureza ou na esteira da velhice. Sempre é tempo de atender aos apelos do progresso, aprender e melhorar-se. É necessário refletir, trabalhar, estar sempre pronto para aprender e reaprender, não se permitindo jamais o comodismo. Enquanto você dispõe do corpo físico e das horas terrenas, não se acomode. Não negligencie a si mesmo. É óbvio, né? Que se temos o corpo físico, também não é para trabalhar 24 horas. Óbvio, né? Que ele não vai aguentar. Vamos morrer antes do tempo. Então vamos dar o tempo para cada coisa no seu lugar. O tempo para trabalhar, para estudar, para estar com a família, para estar na casa espírita ou num templo religioso, os estudos para a vida profissional. Tudo isso são importantes e faz parte do homem e ele leva como espírito. Então essa riqueza ninguém tira, a intelectual é a moral. Então o homem comodista, o homem ocioso, o homem preguiçoso, o homem que não está preocupado com a sua vida espiritual e tampouco com a sua vida material, ele depois colhe muito mais dor e sofrimento, né? Só que ele esquece e parece que não lembra dos meses, anos que passou sem fazer nada, não melhorando a sua inteligência, não, né, renovando as suas energias corpóreas. Coisa importante, porque o espírito, para fazer uso, né, integral do seu corpo, do seu veículo, é preciso que esse tenha saúde. Para que o corpo tenha saúde, é preciso que nós nos exercitemos, lógico, nos alimentemos, né, nos exercitemos e nós, né, descansemos das nossas atividades diárias. Precisamos dar trégua à nossa mente, que vive em constante agitação. Precisamos dar trégua ao nosso coração para que ele trabalhe de uma forma harmônica. Precisamos do exercício para que a circulação seja cada vez melhor e leve aos diversos órgãos, né, os nutrientes necessários. A alimentação, nós sabemos que é importantíssima, o consumo de água,
Tudo para que o corpo trabalhe de uma forma, como uma máquina bem, né, arranjada, bem harmonizada. E o espírito se beneficia disso. Um cérebro mais ativo, braços sempre prontos para ajudar, para trabalhar, pernas nem se fale, né, sempre prontas para, né, caminhar. E o conjunto favorece o espírito que colhe cada vez mais experiências. E se paralisarmos em nossa casa, se ficarmos aí esperando sempre dias melhores para tudo, vamos ficar frustrados. E temos que renovar, inclusive, essa nossa atitude de chegar em casa e largarmos-nos no sofá, né? Como disse Chico Xavier, o sofá ele é um convite à depressão, né? Temos que tirar esse hábito, né? Assim, dando continuidade, sempre é tempo de atender aos apelos do progresso, aprender e melhorar-se, como eu disse, né? É necessário refletir, trabalhar, estar sempre apto a aprender coisas novas, né? Em tudo. Enquanto você dispõe do corpo físico, não resta a menor dúvida, né? Cultive sua inteligência, não perdendo de vista jamais a boa leitura. Podemos ler de tudo, né? Mas nós espíritas temos que ler mais as obras da doutrina espírita. Porque nós não lemos as obras da doutrina espírita, nós lemos de tudo, menos o que deve ser lido para nos dar uma condição de raciocínio melhor, de conhecimento da doutrina espírita. E depois todas as outras leituras são fáceis de ser analisadas, porque temos um parâmetro superior, que é o parâmetro espiritual. Então entendemos que cada coisa está no seu lugar certo. Que os homens na Terra têm as suas leis, têm as suas filosofias, têm a sua forma de vida adequada a este mundo. E que os espíritos também têm, né? As suas leis, a sua forma de vida adequada à vida espiritual. Só que uma é necessária para a outra. Então, a influência entre matéria e espírito e matéria é constante, recíproca e constante. Então, uma ação material nossa repercute numa ação espiritual. Uma ação espiritual repercute numa ação material. Uma ação moral nossa aqui na matéria, ela tem uma ampliação tão grande, uma amplitude tão grande, que ela projeta-se na vida espiritual. E isso nós não levamos em consideração muitas vezes. É preciso entender que quando somos egoístas para as coisas da matéria, é que o nosso espírito tem a característica egoísta de guardar só para si. E quando nós somos solidários, é porque nós já vencemos o egoísmo e trabalhamos, renovamos para, né, a humildade e para a solidariedade e a fraternidade. Então, o homem que já é virtuoso, é que outrora ele lutou contra os vícios, superou, e hoje é espontâneo e natural em si, né, as virtudes. A caridade, o amor, o respeito, a tolerância, a paciência, a indulgência, perdão. Todas as características superiores que realmente tem um homem de bem. Cultive a sua inteligência, não perdendo de vista jamais a boa leitura. Não se sinta sábio, porque sabe mais do que os outros que o rodeiam. Busque a sabedoria. Não se permita sentir bem sem esforçar-se por se desenvolver nas áreas do bem e do serviço ao próximo. Isso Jesus falava repetidamente, né? Não se permita ser surpreendido a dormir, enquanto é tempo de crescer, progredir e desejar alcançar os astros brilhantes que nos extasiam nas noites claras. Então, o convite do texto é renovação constante, não só dos valores materiais, das coisas da matéria, mas renovar, né, as nossas atitudes para conquistarmos coisas, valores, virtudes espirituais. Porque essa é a nossa origem, essa é a verdadeira vida. E mesmo que agora a gente não consiga entender o alcance disso, o Espírito gravou em si essas informações. E ele saberá, né, no momento certo, usar essas informações. E o plano espiritual, através do nosso anjo da guarda, do nosso mentor espiritual, de um espírito simpático, protetor, amigo, ele saberá acessar essa informação, projetando em nossa mente, né, revermos, lembrarmos dessas informações,
para que diante de um momento difícil, diante de uma adversidade, de uma dor, de um sofrimento, de uma doença, a gente tenha a informação, encha de vontade, de energia, de esperança, acima de tudo, de fé no Criador, para a gente poder superar e lutar por coisas melhores, por dias melhores, por uma vida melhor, né? Para que tudo saia a contento. Ora, se para as coisas da matéria estudamos 12, 15 anos para termos o progresso, né? A prosperidade material, adquirirmos uma boa profissão, por que não, né? Dedicar algumas horas do dia, ou da semana, ou do mês, para conquistar os valores do espírito? Por que não realmente trocar, renovar atitudes velhas por atitudes novas? Vamos analisar a nós mesmos quantos comportamentos sistemáticos temos e o quanto esses comportamentos sistemáticos nos causaram mal, e vamos buscar trocar por comportamentos, ideias, sistemas, né, mais simpáticos, melhores, que nos traga benefícios maiores. Todo o esforço para conquistar as virtudes, o único beneficiado é o próprio homem, a própria pessoa que luta, se exercita para tal. Porque, para nós encerrarmos, a reencarnação é a renovação. É a bendita oportunidade que Deus dá a cada um de nós, desde o ventre materno, construindo um corpo, né, para que o espírito habite esse corpo e este corpo forneça ao espírito as oportunidades, as experiências necessárias para que ele saia-se melhor na vida que ele entrou. Paz a todos. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Não? Não vale pergunta difícil, hein? Só pergunta fácil. Só pergunta fácil. Quer mais alguma coisa? Quer fazer mais alguma colocação? Não tem. Sinal que ficou bem entendido, né? Mas não é. A reflexão é que, assim, muitas coisas que nós ouvimos, a gente ouve, grava e vamos repensando. Vamos tecendo um diálogo íntimo, né? E nesse diálogo íntimo, não estamos sós. Aquele diálogo que se passa em nossa cabeça, que nós nos pegamos falando sozinho muitas vezes, na maioria das vezes não é. Há um amigo espiritual conversando com a gente em pensamento e a gente vai lá, né, dialogando com eles. Então, muitas coisas que ouvimos, vamos dialogando conosco mesmo, entre aspas, e vamos pegando sempre o que é melhor, o que não presta, o que não serve, nós deixamos de lado. E quando eu disse e digo de novo, ao ler a doutrina espírita, reler as obras e reler as obras coadjuvantes, isso faz com que a gente tenha esse material de reflexão para renovar, né, e ajudar-nos a formar a sabedoria, não só intelectualmente, né, através das obras, mas também a sabedoria de vida que as experiências diárias com os nossos irmãos na matéria nos permitem, né? Não é bem uma pergunta, mas uma colocação, né, no texto. É muito importante para a gente, né, assim como o Espírito, também transmitir que essa renovação ela é muito intensa. E ela pode começar a qualquer momento. E tem gente que às vezes fala, já estou velho, né, para trocar as coisas. Não existe isso no Espírito. Certo? Que uma vez criados, é como a gente fala, vou viver para sempre. Certo? Então a minha vida vai continuar e eu vou ter outras vidas depois vindas para cá. E minha vida espiritual vai continuar. E tudo que você acumula, mesmo que seja pouca renovação, você leva, né, para o Espírito. Sim. Certo? E você, quando vier outras vidas que você tem, você traz isso já na bagagem. Então o importante é você, mesmo que seja só um item ou, sei lá, alguns itens, sempre lutar para se renovar mesmo. Que é o que a gente fala da reforma íntima, né? Sim. Todo mundo fala, mas é tão difícil. É difícil você pensar na coisa como um macro, né? Uma coisa gigante. Mas se você começar aos poucos, entendeu? Por exemplo, você é meio bravo no trânsito, então tenta pelo menos isso. Mais calmo. Mais calmo. Você é nervoso em casa, tenta mudar só. Vai tentando mudar as coisas básicas, né?
Não é aquela coisa de tentar se mudar por inteiro, que isso realmente a gente sabe. Uma coisinha de cada vez, né? Coisa de cada vez. Né? E outra coisa, né? E também nunca achar que você... Muita gente também acaba, às vezes, até em uniões sentimentais, achando que vai mudar o outro. Isso também não é o foco, né? O foco da renovação é mudar a si próprio. Cada um tem que fazer a sua renovação, né? Não é isso que, Sim, com que certeza. a doutrina nos ensina? Com certeza. E lembrando sempre que todo instante é uma oportunidade de renovação, não resta a menor dúvida, né? Todo instante é uma oportunidade de renovação. Assim como o sol nasce a cada dia, né? Trazendo sempre novas expectativas, novas oportunidades. Mas ao falar, eu lembrei de um item muito importante no que a gente trata no Espiritismo, que é a eutanásia, né? Que o Espiritismo, a doutrina espírita, né, no seu entendimento, é contra a eutanásia. Porque 1 segundo, 2 segundos, um instante, o espírito tem o discernimento, tem a lucidez, ele compreende a sua situação. Então, quando você pratica a eutanásia, você está tirando a oportunidade que Deus está dando para aquela criatura mudar nos instantes finais. E quem pode dizer o contrário, se no instante final Deus não pode tirar a criatura daquela situação, né? Então, nós temos... Nunca, né? É porque a nossa visão é sempre material. Nós que somos já conhecedores da doutrina espírita... Exato. Temos que aliviar a dor, mas temos que entender que cada coisa está no seu lugar. A nossa visão como espírito, a visão sempre é espiritual, sempre da nossa verdadeira vida. E, lógico, e tudo que pudermos fazer para amenizar dor e sofrimento na matéria é nossa obrigação. Mas entendendo que, como você bem falou, mudar os outros jamais, nós temos que mudar a nós mesmos. A irmã Dulce, Madre Teresa, dizia o seguinte, que ela está preocupada não com a coletividade, ou seja, não matar a fome de todos, mas a preocupação dela maior é com o indivíduo. Ela fazendo um trabalho com cada indivíduo, né, esse, por sua vez, recuperará. E a coletividade é um trabalho, né, dos governos. Né? Tem que lembrar que a doutrina espírita não faz apologia do sofrimento. Nunca, né? nunca. A dor, às vezes, é necessária, mas a compreensão dessa dor é que é importante para a nossa renovação. Então, a águia ela não estava sofrendo, ela estava só tirando dela as coisas que estavam incomodando para o crescimento e para o alçar voo dela. Então, é isso que a gente tem que entender nessa renovação, é buscar dentro de nós os talentos que a gente tem, né, as possibilidades que Deus nos ofereceu para que a gente pudesse caminhar de uma forma mais suave aqui no planeta. Se a gente está tendo a oportunidade da reencarnação, é a oportunidade que Deus nos dá. Então, tem que ser a cada dia que levanta, agradecer a Deus e começar de novo, mas de uma forma melhor, mais tranquila, mais serena, acreditando que tem um Pai que olha por nós e que a dor e o sofrimento não são necessários, né? Fazendo sempre a nossa parte, o melhor que a gente pode, né? Cada dia no seu dia. Sim, com certeza, é isso mesmo. Mas vamos entender o seguinte, que a dor ela é um estado transitório, devido ao nosso grau evolutivo. Então, as criaturas aqui que estão na Terra, elas estão num estágio de progresso. Né? E a dor ainda é normal, natural no planeta, porque ainda somos imperfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos mais encarnados na Terra, talvez nem mais necessitados da encarnação. Então, a necessidade de passar por dificuldades é uma escolha e uma consequência de escolhas que fizemos. É muito importante isso. E entender que aquele momento que você está sendo privado de alguma coisa, né, ou da sua liberdade, ou cerceado por causa de doença, alguma coisa que está constrangendo você, é uma oportunidade de reflexão e de tirar lições realmente, como bem colocado. Então não vamos ficar tristes, chateados, porque diante de uma adversidade sempre vem, né, coisas boas, né? Como diz, né? Após as tempestades, as calamidades, o terreno, a atmosfera se saneia, né? Os terrenos se melhoram e a vida brota, renova novamente. Né? Obrigado a todos mais uma vez. Uma boa tarde a todos. Que assim seja. Assim. Boa tarde.
renovação, acho que falar de construção, né? Certo. Em determinados momentos a gente precisa destruir, como o próprio exemplo da águia, né? Correto. Destruir para construir. E nesse construir é um construir melhor ainda, né? Sim. Então, quando o meu ponto de vista é, a partir do momento que acontece alguma coisa, uma destruição, uma coisa ruim, alguma coisa que te prejudicou, vê com esses olhos, vê com os olhos da construção. Correto. De você passar por isso e saber que vai ser para o melhor, para você voltar renovado. Sim, com certeza, é isso mesmo. E vamos lembrar que no universo tudo se transforma, né? Ou seja, a destruição até, podemos dizer que é uma lei natural, né? Porque o universo está sempre se destruindo e se reconstruindo, realmente. É Lavoisier que disse, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? O nosso próprio corpo é uma renovação constante, né? Numa renovação constante, porque as células se trocam, morrem e nascem novas, né? Perfeito, é isso mesmo. Sim. Um monte de célula e o corpo, através da alimentação, através do metabolismo, constrói novas, né? Mas o sentido da renovação é sempre espiritual. Experiências novas, experiências atuais lhe dão a oportunidade de você pensar e cultivar e adquirir valores morais superiores, espirituais, né? Ok? Essa é a intenção da lição, essa é a intenção dos espíritos quando vêm nos chamar, né, a prestar atenção, a não dar tanta importância, às vezes, ao sofrimento em si, mas a lição que você adquire das adversidades que você está colocado. As adversidades materiais é para desenvolver a inteligência, as morais é para cultivar, aprimorar o espírito, né? Obrigado. Quero agradecer mais uma vez aí as palavras do nosso amigo, que possam ter adentrado em nossos corações, em nossa alma, e que possamos sair daqui renovados para dias melhores, fortalecidos. E esse amor que recebemos nesta tarde de hoje, que a gente possa levar aos nossos lares, que a gente possa levar esse amor onde quer que formos. Um olhar de carinho, de compreensão, estender a mão. Importante da prática daquilo que aprendemos aqui neste dia. Melhorando esse mundo. Importante melhorando a nós mesmos com a paciência, com o estudo, com a prática da caridade, começando dentro de nós. E levando isso aos nossos familiares, nosso trabalho, as dificuldades do dia a dia que o mundo propõe, né, nesses contingentes da vida que o mundo traz, as dificuldades diárias, as necessidades diárias, mas sempre tentemos olhar com o olhar da alma, com o olhar da vida que nunca cessa. Que possamos agora também, neste momento, vibrar por esta terra abençoada que nos dá a oportunidade, por este planeta abençoado, por todas as pessoas que ainda necessitam profundamente de um simples olhar de amor, de carinho, que elas possam sair da onde se encontram, na escuridão dos seus corações, renovando suas atitudes e seus propósitos. A todos os governantes desse país, dessa terra, que tenham a consciência das suas responsabilidades e das oportunidades que lhes foram dadas e que foram pedidas por eles próprios para estarem nestas condições, e preparados que foram, possam assumir as responsabilidades as quais foram dadas.
Obrigado, Senhor, e sempre lembremos de agradecer a todo instante a vida, ao acordar, ao se deitar, lembrando de Jesus, lembrando daquele amigo que sempre nos acompanha, para que possamos escutá-lo com paciência, com carinho, dialogando para melhores decisões em nossas vidas. E nos esforcemos sempre, a cada instante. Obrigado, Pai, por mais uma vez a oportunidade do trabalho e de estar aqui mais uma vez. Graças a Deus. Só aguardar, a gente vai chamando para os passes, tá bom?